o fantástico na literatura, né? Dostoiévski, Kafka, Camus e Saramago. Bom, o que é que o conto A Dócil do Dostoiévski, o que é que a novela A Metamorfose do Kafka, o que é que o romance A Peste do Camus e o que é que o romance Ensaio sobre a Cegueira do grande José Saramago, aliás, quatro gigantes aqui, tem a ver como o fantástico em cada uma dessas obras, por meio de cada um desses autores, se interliga e potencializa a nossa compreensão do real, da condição humana em situações que envolvem aspectos ficcionais, mas que mostram para nós muito do humano no limite, em situações escatológicas, levadas às últimas consequências. Porque todas as pessoas aqui que estiverem assistindo a essa aula, seja de forma ao vivo, seja a aula gravada, todos nós, e quanto mais a gente vai ganhando idade, mais isso vai se decantando em nós, todos nós temos uma percepção, né? Os mais jovens e as mais jovens talvez não, ainda, né, falta, vamos dizer assim, estrada sob os pés. Falta vivência. Mas quem vai se tornando mais velho, se abriu para uma percepção de si, porque passagem da idade, passagem do tempo pura e simplesmente, passagem quantitativa do tempo, não implica decantação da vivência em sabedoria. Aí é preciso esse exercício fundamental de percepção de si no mundo, do mundo em si, aquilo que se chama de, erroneamente, de autoconhecimento, como se fosse algo voltado para nós e não tivesse correlação com as experiências, com o real. Mas quem tem aí, digamos, um rol de experiências e contraste de reflexões com essas experiências, tende a perceber como agiria em determinada situação. E se foi adquirindo sabedoria na vida, começou a pensar, creio eu, da seguinte maneira: olha, sabendo que fulano de tal, sabendo que a pessoa X, sabendo que eu, digamos, estou falando eu hipoteticamente, não eu, Flávio Ricardo Vassoler, mas sabendo que nós temos essa ou essa, esse e aquele ímpetos, eu posso querer uma situação tal para desenvolver o melhor de mim, para nós desenvolvermos o melhor de nós, e nós podemos eventualmente evitar determinada situação para que tendências mais difíceis de nós não venham à tona, coisas que nós percebemos no nosso próprio comportamento, nas nossas próprias atitudes. Quem vai percebendo isso, como que consegue ouvir, digamos, as cordas da personalidade, as tonalidades da personalidade. Agora, existem situações limítrofes que nos escapam e revelam para nós facetas de nós mesmos, né? Que nós sequer conhecíamos. Por vezes, nos surpreendemos positivamente, mas em outros momentos nos arrependemos de ter vivenciado uma situação porque não gostaríamos de conhecer em nós, como se diz lá no ensaio sobre a cegueira do Saramago, aquilo que não tem nome. Que coisa formidável, que grande autor foi José Saramago e permanece sendo com a sua obra Rede Viva. Então é sobre isso que eu quero falar. O que há de comum entre esses quatro autores no que se refere ao fantástico, nem necessariamente é a dimensão de que se trata de um fantástico inexistente, tido como sobrenatural, tido como maravilhoso, ou seja, que transcenda as dimensões do que é palpável, tangível, factível, possível. Porque em Kafka, na Metamorfose, e em Saramago, no Evangelho segundo. Desculpe, no Evangelho segundo Jesus Cristo, não, que é um livraço também, mas no ensaio sobre a cegueira, existem, respectivamente, vem à tona, respectivamente, a transformação do Gregor Samsa em um inseto, logo no começo da história, e a cegueira alva, a cegueira que faz a cegueira branca, que faz com que as pessoas não consigam ver nada, a não ser uma luz muito branca que as impede de enxergar o que quer que seja.
esses dois eventos não acontecem, né? Salvo engano. O curioso é que o advento desses dois eventos traz à tona uma série de situações que antes haviam ficado normalizadas em sua brutalidade, mas que agora vem à tona com o ápice de sua força. E é a mesma lógica que transpassa o conto A Dócil, do Dostoiévski, e o romance A Peste, do Albert Camus. Por quê? Vamos começar aqui com Dostoiévski. Qual é a ambiência de Adócio? Tá? Nesse conto Adócio, conto sobre o qual eu já ministrei um curso no Zoom, pelo Zoom, quem quiser se inscrever, só deixar mensagem no chat, mas sobretudo aqui embaixo do vídeo, para eu poder entrar em contato com vocês depois, tá? No conto Adócio, de Dostoiévski, Krotkaya, do russo para o português, inclusive existe uma belíssima tradução desse conto, realizada pela professora Maria de Fátima Bianchi, que é professora do Departamento de Letras Orientais, da seção de russo, do Departamento de Letras Orientais da Universidade de São Paulo. E eu me lembro até hoje de ter lido a tradução da professora Maria de Fátima Bianchi na biblioteca da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e ter sentido o impacto dessa ótima tradução, que traz uma linguagem, a partir do original, truncada, alquebrada, cheia de idas e vindas. Por quê? Porque nós temos um narrador personagem no conto Adócio que nos conta a história que ele vivenciou, portanto, se trata de um narrador em primeira pessoa, narrador personagem, uma história que ele vivenciou, só que ele não está numa situação como a que eu estou agora e como a que eu imagino que seja a situação de vocês assistindo a essa aula. Vocês estão me acompanhando, né? Não sei o que vocês estão fazendo, cada um e cada uma de vocês. Vocês estão me vendo, vocês têm a minha plena concentração. Eu estou aqui ministrando uma aula, estou concentrado e vocês veem, eu tento ministrar essa aula com um discurso coerente, coeso, né, com uma linha de raciocínio clara para vocês, né, utilizando elementos pedagógicos, retóricos, às vezes eu enfatizo, falo com as mãos, são as características aqui da minha personalidade por um lado, mas também as características que eu fui desenvolvendo como professor por outro. Só que eu não estou em crise. Nesse momento, não. Todos nós já tivemos momentos de crise. E vocês já pararam para pensar em termos lógicos o que é uma crise? Porque, em termos afetivos, todo mundo sabe o que é uma crise. A crise é você está num sofrimento excruciante, você está se sentindo muito mal, está em agonia, está em muita dor, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, está chorando, está soluçando, tem vontade de desmaiar, tem vontade de dormir, fica com a luz apagada, põe música terrível, chora, grita, esperneia. As pessoas fazem, né, o diabo, vamos dizer assim. Mas esse é o desdobramento, digamos assim, esse é um desdobramento afetivo da crise. Eu quero que nós entremos na crise no seu sentido lógico. Mas, Flávio, a crise é a ilogicidade por excelência. Ah, vejam só. Por que a crise é a ilogicidade? Porque imaginem o seguinte, vamos lá. Imagina aquela pessoa, né? E muitas de nós talvez já tenhamos sido essa pessoa. Vejam se o exemplo vai servir para vocês. Imagina aquela pessoa, jovenzinha, né? Uma pessoa, pode ser um rapaz, pode ser uma moça, pode ser quem quer que seja. Uma pessoa jovem que acredita no protótipo daquele amor romântico de contos de fada, tá? Em que as pessoas que se apaixonam parecem ter uma real e dinâmica e equilibrada proporção dos seus desejos. Parece que o que uma pessoa quer, a outra também quer. Parece que há sempre uma estrada concorde.
caminhando na mesma direção, convergente, não é isso? As duas pessoas se amam numa proporção parelha, efusiva, apaixonada, tresloucada, não é verdade? Muito bem. E aí as pessoas são preparadas com esse tipo de idílio descolado da realidade, e quando vão se relacionar e levam tais expectativas, aquilo que esperam da outra pessoa, invariavelmente, invariavelmente colidem com esse arquétipo, que é um arquétipo glacial, ou seja, desprovido do calor da vida, mesmo que o calor da vida seja friíssimo, mesmo que a vida seja um deserto de gelo. Por quê? Porque esse arquétipo é muito mais idealizado, desnaturado das experiências mais concretas, robustas da vida, do que qualquer outra coisa. E aí existem, basicamente e de forma polar, dois caminhos que a pessoa pode seguir. Ou a pessoa se aferra neuroticamente, fantasiosamente, à sua própria fantasia, ao seu descolamento da realidade, isso é muito problemático, porque isso pode gerar um ressentimento profundo, de tal maneira, a realidade não me atende, dane-se a realidade. Aí quando a gente vai ver como essa pessoa veio a ser, aqui já começa a falar, né, o psicanalista Vassoler. Tá para começar aí o curso de formação em psicanálise, não é isso? Aguardem no futuro muitas intervenções aí de discussão psicanalítica com o Vassoler. Mas quando vocês vão olhar para como a pessoa que quer que a realidade se curve diante dela, para como essa pessoa foi formada, vocês vão ver um pai e uma mãe muito licenciosos, uma pouca formação ali daquilo que a gente pode chamar psicanaliticamente superego, ou seja, de um limite, e a pessoa, às vezes talvez por origem de classe, privilégio, ou talvez mesmo por uma peculiaridade de sua formação muito permissiva, né? Porque é muito importante a colocação de limites. Vejam, isso não se trata de autoritarismo, mas de dimensão de autoridade e respeito à alteridade. A pessoa, então, se aferra à fantasia. Mas existem outras pessoas que percebem, então, que não é possível lidar com a realidade pura e simplesmente com esse arquétipo. E o exemplo polar da pessoa mimada ou ressentida, e aliás, o mimado e o ressentido têm muito de parelho, né? É a pessoa frustrada e cética, que se esturricou da vida. Ou seja, por que aquele arquétipo não se realiza na realidade? Então a pessoa diz que a realidade jamais, em nenhum momento, pode satisfazê-la. Provavelmente, quando a gente vai analisar como essa pessoa veio a ser, essa pessoa, pelo contrário, se uma teve muita permissividade, essa outra pessoa foi bastante cerceada. Aí sim houve uma educação muitas vezes autoritária, uma educação tolhedora. São questões para a gente avaliar, é interessante perceber o vir a ser nosso e dos demais. Essa é uma atividade fundamental para autoconhecimento. Agora, entre esses dois polos, do mimo ressentido e neurótico, digamos, e do cético radical, desconfiado por excelência, que mesmo quando a vida brilha com um sol mais fulgurante, porque não há só dias tristes sob o sol, como diria José Saramago. Por vezes, há momentos de companheirismo, fraternidade, solidariedade, amor, amizade, confiança, paixão. Há momentos assim, né? Então, quando nós lidamos, e é difícil lidar de uma maneira simplesmente sadia com isso, é muito difícil, o que acontece é que quando o amor romântico, idílico, é desconstruído pelas contradições lancinantes da realidade, nós sofremos um luto, porque aquela narrativa, aquela gramática do amor romântico, ela é menor do que o mundo. Ela quer ser maior do que o mundo. Ela quer dizer que as contradições das pessoas e da realidade podem ser englobadas numa comunhão idílica, mas ela é menor do que o mundo. O mundo é muito mais contraditório, tenso. Pode ser amoroso, sim, e é muito bonito quando é,
mas em geral é árido, é duro, é individualista, ainda mais numa sociedade de radical fratura das relações como a nossa. E por que a gente sofre no sentido lógico? Porque aquilo que nós, jovenzinhos e jovenzinhas, né, quando jovens, retrato do artista quando jovem, nós, jovenzinhos e jovenzinhas, sofremos, nós sofremos porque, e agora? Como eu vou inteligir o mundo? Que a gente tem um luto. E a dor, a crise, vista pelo ponto de vista gramático, narrativo, lógico, é o embaralhamento dos nossos afetos, não só dos nossos afetos, mas de como a gente pode projetar o mundo. A pista que está embaixo dos nossos pés. A gente não tem mais essa pista na crise. Por isso que encruzilhada, cruz, etimologicamente, tem crise na sua origem, na sua origem, na sua etimologia. Porque quando você chega a uma encruzilhada, você não vai reto. Ou você pega um braço da cruz ou o outro. Ou você volta. Mas aí é que tá. Quem chegou a um ponto nodal de crise não consegue voltar atrás. Não consegue. Da mesma forma. Uma vez que você viu algo e não se trata apenas de ver, mas de sofrer, não tem retorno de maneira incólume. Não é possível apagar. Não é à toa que algumas pessoas começam a se dopar. Vocês percebem? Porque a pessoa fala: como é que a vida pode retirar o véu de diante, o véu da frente dos meus olhos? Vocês percebem? São questões lancinantes para a análise literária, para todas essas percepções aí fundamentais. Muito bem. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o narrador de Adócio, conto de Dostoiévski, está contando essa história em frente ao caixão de sua esposa. Ou seja, a esposa está morta. O que é uma posição, no mínimo, inusitada para contar uma história. Porque, infelizmente, eu já estive em velórios, inclusive das pessoas mais amadas da minha vida, né, que acompanham o meu trabalho, sabe que eu sempre homenageio minha avó, meu pai, minha mãe, né? Sempre os homenageio. E olha, gente, cada um reage de uma forma, né? Tem gente que está lá no velório e quer ser abraçado, quer ser beijado, quer ser consolado. Às vezes você não quer falar com ninguém. Porque às vezes, se você não quer ouvir aquelas coisas rotineiras que a pessoa diz, ah, meus pêsames, que a pessoa está falando por bem, né? Tem gente que está lá, quer sofrer com você. Às vezes você quer ficar sozinho. Você não consegue falar muito bem. Né? Você começa a chorar, você começa a falar, começa a se lembrar, começa a chorar. Então é um lugar totalmente inusitado para concatenar ideias. Só que tem um agravante aí. Essa moça, que é a Dócil, ela não apenas está morta, ela está morta porque se matou. Ou seja, ela cometeu suicídio. E mais, o marido, segundo nós sabemos, porque é ele que seleciona, que faz o crivo das informações, o marido não tem responsabilidade fática pelo suicídio. Fática. Não foi ele que a empurrou, ou seja, não houve um homicídio, segundo nós sabemos pela história. Mas ele tem esse novelo dostoiévskiano radical. Esse grande psicólogo chamado Fyodor Dostoiévski, ele tem o novelo da culpa. Ele está implicado afetivamente, moralmente, no fim dessa moça. Então, ao tentar concatenar essa história, ele vai e volta. Ele diz e se desdiz. Ele revela e quer escamotear, quer esconder. Ele tem a vaidade de quem narra e a culpa de quem, ainda uma vez, lida com o regurgitar do suicídio da esposa, de quem ele gostava, com quem ele competia, por quem, segundo ele, foi traído, a quem ele tratava com desdém. Vocês percebem o turbilhão de afetos, emoções, a perda de clareza? E o texto é todo truncado. A linguagem, ela vem com foco narrativo dentro da crise e não fora. Daí a genialidade de Dostoiévski. Não é, digamos, como eu estou fazendo. Eu não estou em crise nesse momento. Eu estou dando a aula falando sobre a crise, de fora dela. Mas eu estou tentando transportar a todas e a todos vocês para o olho do furacão que o Dostoiévski
retrata para nós. E quando nós o fazemos, quando nós vamos para o epicentro, né? Quando nós vamos para a crista do tsunami, como é que fica a nossa linguagem? Como é que fica a nossa dor? E o curioso é que, e aqui eu falo isso sobre Dostoiévski pela primeira vez, o curioso é que nós geralmente nos balizamos para nos relacionarmos com os demais, considerando se a pessoa diz obrigado de nada, se a pessoa diz bom dia, boa tarde, boa noite. Não é isso? Ai, que pessoa mal educada, ai, que pessoa gentil. A pessoa, ela não está mostrando para nós quem ela é. Ela está mostrando para nós se ela sabe ou não manejar regras de etiqueta impessoais. Percebem? Só que a gente geralmente acha que conhece uma pessoa, a gente tem a impressão de que conhece uma pessoa por esse manejo civilizatório, daquilo que a gente chama de cortesia, que nos parece cortês. Mas é numa situação limítrofe que a gente descobre características de nós mesmos. E o que esse narrador vai revelando em Adócio beira o fantástico. E o que eu estou chamando de fantástico na literatura? O desnorteante, o não trivial, aquilo que esfacela com machado, para usar o símbolo do Raskolnikov em Crime e Castigo, com machado a crosta de gelo da realidade, como diria o Kafka. Para o Kafka, a literatura faz exatamente isso. É o machado que rompe a crosta de gelo do lago, do lago da seiva da vida, da qual nós nos distanciamos sob essa capa, sob essa crosta. Então, Adócio revela, desde a crise, desde dentro, na escatologia, mais de nós mesmos. Sabe aquela coisa que você jamais gostaria de dito para uma pessoa que você ama ou já amou, mas que você disse, e agora não dá para desdizer? E por mais que a pessoa peça perdão, mas por mais que você peça perdão, a pessoa peça perdão para você, se foi você a ouvir isso, sabe quando fica aquele gosto de putre, de perdão mofado, de algo que a gente não conseguiu perdoar, mas quer escamotear, tanto por orgulho quanto por vergonha, por humilhação? Já passaram por isso? É aí que a gente se revela. É aí que a gente sabe facetas de nós. O bom dia, boa noite, boa tarde diz muito pouco sobre nós. E é por isso que um dia Gregor Samsa acordou e se viu metamorfoseado num inseto. Como assim? Inseto? Da onde isso vem? Não vem. A regra do jogo para ler Die Verwandlung, A Metamorfose, novela brilhante do Kafka, de mais de um século, salvo engano, ela é de 1915, portanto, portanto, 107 anos da escrita dessa novela. A regra tácita é aceita. A metamorfose já se consumou. Tudo o que vai acontecer no desdobramento de a metamorfose pressupõe a transformação do caixeiro viajante Gregor Samsa em inseto. E é curioso isso. Por quê? Porque toda a narrativa ulterior parece uma antinarrativa. Se vocês sentiram esses quadros moralmente grandiloquentes em Dostoiévski, em Kafka, a temperatura narrativa, quem conhece o universo de Kafka, e eu já ministrei também um curso sobre Dostoiévski e Kafka, eu sempre digo isso, quem quiser se inscrever nos meus cursos, é só deixar mensagem no chat, mas sobretudo aqui embaixo do vídeo, tá? Que eu explico como, eu deixo o e-mail para vocês, quando vocês me mandarem mensagem, a gente conversa e eu explico como vocês se inscrevem. O universo do Kafka é desapaixonado. É brutal, mas desapaixonado. Não é o universo febril de Dostoiévski. Mas isso não significa que seja menos brutal. E o curioso é que, se o Gregor Samsa não tivesse sofrido a metamorfose, vocês iam chamar a novela A Metamorfose de uma anti-narrativa. Você fala, o que é isso? Pô, o cara tá contando um dia dos mais banais do Gregor Samsa acordando, mal tomando café, ouvindo os resmungos do pai, que é o chefão, o mandatário da casa, que oprime a esposa, que oprime a filha, que oprime o Gregor, e todo mundo ali
no bico do corvo para tentar pagar as contas, para tentar sobreviver. O dia a dia de uma família aí, com a duras penas. É isso. Narrativa é isso. Mas o que é que vem à tona com muita força em A Metamorfose, tendo em vista a transformação do Gregor em inseto? Primeira dimensão de que se você não é coincidente, se você não se parece, você pode pertencer. Se você não faz parte do clube, você pode estar no jogar bola, porque o Gregor agora é um ser a ser evitado. A ser evitado por sua nova Constituição. A ser evitado também porque não pode gerar renda advinda da sua profissão de caixeiro para custear ali as despesas da casa. Agora, o eixo de atenção, atenção aqui entre 40 aspas, porque de coisificação, acaba passando do Gregor para sua irmã. Porque ao fim de A Metamorfose, e isso, vale frisar, aconteceu há um século na escritura ali, com um patriarcado, um machismo bem mais exacerbados, não que esses horrores tenham sido superados, mas muito mais decantados e naturalizados, o eixo de coisificação se desloca para a irmã do Gregor e os pais já pensam em casamento para despachá-la e, por vezes, conseguir uma fonte de renda extra. Essa, panoramicamente, é a trajetória de um Gregor que perde o contato com a mãe, que ainda recebe a condescendência da irmã, mas que quando aparece na sala e espanta os inquilinos, leia-se, a fonte de renda, gera o horror. E se nós pensarmos, imaginem que o Gregor houvesse sido não metamorfoseado em inseto, mas que ele tivesse ficado doente, paralisado. Esses quadros que eu estou deslocando, que eu estou mostrando para vocês, não deslocariam o cotidiano normalizado, mas não menos brutal, que nós tomamos como natural? Sim. Mas quando o Kafka lança a mão de um instrumento impossível, o curioso é que com artifício ficcional ele ressignifica os jogos de poder dentro da família. A divisão do trabalho por gerações, por gênero, por papéis. E aí, com a condição do inseto totalmente deslocada, com uma alteridade radical, como a do narrador que narra dentro da culpa, dentro da crise, em A Doce de Dostoiévski, e como em Kafka há uma terceira pessoa, o narrador é em terceira pessoa nessa novela. Mas, com a alteridade radical, com aquilo que é tido como radicalmente outro, ele ilumina o que é o mesmo. Olha que coisa maluca. E esse expediente é totalmente recorrente em Kafka. No processo, esse romance que eu acho que é a melhor obra que o Kafka escreveu, acontece a mesma coisa. Do nada, e logo no começo do romance, o Gregor Samsa recebe a visita de dois agentes do tribunal que estão lá para levá-lo. Por quê? De onde? Com que autorização? Por que razão? Não se sabe. E tudo acontece a partir dali. E no romance A Peste, de Albert Camus, que vai ser objeto, ó, só para faiscar aqui na tela, ó, que vai ser objeto desse curso que eu vou ministrar pelo Zoom. Eu coloco aqui para vocês brevemente, gente, só para deixar aqui mais uma vez no chat o link para quem quiser se inscrever nesse curso que eu vou ministrar sobre o romance A Peste. Gente, faltam muito poucas vagas, só para dizer aqui a vocês, ó, faltam muito poucas vagas. Olha, na verdade, eu acho que faltava, deixa eu ver, uma vaga, era isso? Uma ou duas vagas? Ó, agora, deixa eu ver, vou falar para vocês, ó. Agora eu vou dar o número exato aqui para vocês. Falta uma vaga. Quem vai ser o último, a última moicano ou moicana a se inscrever? Falta uma vaga. Uma vaguinha só. Nesse momento só tem uma vaga para esse curso sobre a peste. Eu vou falando, deixo aqui, ó. O link está aqui para vocês, está no chat.
Eu quero ver se vai acabar essa vaga, tá? O pessoal pode se inscrever e se você está assistindo, se as vagas acabarem, se você estiver assistindo a essa aula gravada, ou mesmo aqui ao vivo, se as vagas acabarem, manda mensagem aqui para mim, me procura nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, aqui no meu canal, porque você pode ter acesso às gravações das aulas, tá? Não é porque a turma do Zoom, porque quem se inscrever dentro da turma do Zoom vai ter acesso às aulas ao vivo, mas quem se inscrever fora da turma do Zoom, com a turma do Zoom já fechada, aí só vai ter acesso às gravações das aulas, tá bom? Vamos lá. Então é o seguinte, só vou falando, deixo aí na tela a imagem aí do curso sobre a peste. E o link para inscrição tá aqui, ó. Tá aqui no chat. O romance A Peste, que nos é infelizmente próximo por causa da tragédia da pandemia do coronavírus, o que aconteceu, gente? O que aconteceu? Deixa eu ver aqui, gente. Tem uma outra figuração aqui, ó. Tem uma outra possibilidade, ó. Aí, ó. Agora eu tô falando, ó. Fica o link aqui, olha, eu tô aprendendo, gente. Eu vou aprendendo. Já faz 1 ano e meio que eu tô com o streamer e vou aprendendo. Aí tá o link para vocês se inscreverem e tá o Romance A Peste aqui. O que acontece? Acontece o seguinte: nós estamos há 2 anos com essa droga de pandemia do coronavírus. Quem queria que esse horror acontecesse? Mas ninguém, em sã consciência, queria que um horror desse, tantos milhões de vidas que foram ceifados. No Brasil, ressalvado algum erro de minha parte, em termos das estatísticas trágicas, tétricas para a população brasileira, salvo engano, oficialmente foram 640 mil mortes. O que é isso, gente? Isso é uma verdadeira guerra. Né? Isso é uma verdadeira guerra. E é curioso que lá na pandemia ficcional, transmitida pelos ratos na cidade de Oran, na Argélia, é que nós ficamos conhecendo como age aquela pessoa que beija a testa, às vezes, do filho e vai trabalhar, ou da filha e vai trabalhar. Essa pessoa vai repartir o pão antes de oferecê-lo? Essa pessoa vai para o supermercado e ela, sabendo que está na iminência de pandemia, vai comprar todos os itens do supermercado só para si ou para sua família e vai deixar os outros sem os víveres essenciais? Essa pessoa vai começar a abastecer mercado clandestino quando falta água por causa da pandemia, por causa da epidemia lá em Orã. Essa pessoa vai vender a água pelo décuplo do preço. Essa pessoa vai se beneficiar da desgraça alheia. E que dizer, opa, desculpa, gente. E que dizer dessas pessoas que mostram um heroísmo inusitado, que existe. Pessoas que se arriscam, pessoas que se mostram ali, né? Tem vídeos que às vezes circulam. Uma vez eu vi um vídeo, pouco tempo atrás eu vi um vídeo de um camarada que estava na cachoeira. Estava preso ali, podia cair na cachoeira. As pessoas foram descendo de um muro, fizeram um cordão humano até chegar para dar a mão para o cara, para salvar o cara. Isso é lindo. Se vocês se lembrarem do ataque do 11 de setembro, né, nos Estados Unidos, de 2001, né, e eu vivi 2 anos lá nos Estados Unidos, estive lá em Nova York, vi o que eles chamam de Ground Zero, que é o local ali do ataque, né, as torres do World Trade Center lá, né? E as pessoas, gente, mesmo correndo o risco de ter crises pulmonares sérias, e algumas ficaram prejudicadas definitivamente, as pessoas tentaram salvar quem estava dentro dos prédios. Muitas pessoas, milhares de pessoas morreram. Mas aí você via a pessoa passando saco de areia para tentar apagar o fogo, ajudando os bombeiros, voluntários. E por que que no cotidiano regular as pessoas, as pessoas passam diante de moradores e moradoras de rua e não fazem nada? Não olham, não conversam, não é só dar uma esmola. Vocês já viram que essas pessoas, às vezes, têm um cachorrinho, um animalzinho de estimação? Vocês já tentaram imaginar o que é não poder trocar afeto com nada e com ninguém? O que é ser invisível para todos e todos os demais? No limite, o cachorrinho é uma alteridade, é uma presença, uma companhia, um querer além de si, uma troca de afeto humano, mesmo que ali com o cachorrinho. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? O Camus, ele usa nesse expediente da epidemia uma grande possibilidade
dostoiévskiana e kafkiana de ressignificar a realidade tida como balizada, normal, e mostrar aspectos da condição humana que a realidade paulatina não conseguiria fazer. É por isso, gente, que quando a gente lê um Dostoiévski, um Kafka, um Camus e um Saramago, sobre quem eu já vou falar, a gente muitas vezes tem dificuldade de ler autores e autoras com uma temperatura, digamos, menos febril, menos visceral. Porque esses autores, eles realmente nos colocam na posição das personagens, nos deslocam. E eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Eu quero realmente lançar para vocês um pedido e que um desafio benéfico. Eu considero muito mais madura a leitura que não busca empatia, ou não seria bem esse o termo, que não busca identidade com a personagem. Ah, parece comigo. Ótimo se parece, mas se não parecer, que melhor, que bom, melhor ainda. Sabe por quê? Porque quando eu morava lá em São Bernardo, que eu não tinha condições de viajar, de rodar esse mundão de Deus, eu lia Júlio Verne e eu imaginava, meu Deus, como é que são esses lugares? Foi o Júlio Verne que, primeiramente, com a sua volta ao mundo em 80 dias e com as suas 20 mil léguas submarinas, que me levou além do bairro dos Casas, lá em São Bernardo do Campo, onde eu morava, perto da rodovia Anchieta. Vocês percebem? Foi ele. Eu não conhecia, eu não sabia, não tinha internet na época para eu buscar imagens. Hoje, se eu estou falando de Moscou, se eu quiser ver a rua em que eu vou morar, digamos, em Moscou, em que eu fiz isso. Antes de eu ir para Moscou, eu coloquei o nome da rua Mikluho Maklaya, Ulitsa Mikluho Maklaya, onde fica a Rossiyski Universitet Druzhby Narodov, a Universidade Russa da Amizade dos Povos, onde eu estudei. Eu vi onde eu ia morar antes de chegar lá, com o Google Earth. Talvez vocês já tenham feito isso. Você vê, você gira, é uma coisa impressionante. Mas na época lá, comecinho dos anos 90, meados dos anos 90, não existia isso. Então, eu acho mais profunda, mais proveitosa a leitura que expande, nos descentra de nós mesmos e mesmas, que faz com que nós vejamos o outro em nós mesmos e não o sempre idêntico. Que senão a gente não é descentrado, senão a gente quer o mundo subordinado àquilo que nós já conhecemos de nós. Mas aí é muito pouco, né, gente? Senão a gente não consegue ser tensionado. É por isso que ler grandes autores como Dostoiévski, Kafka, Camus e Saramago não é se sentir confortável, ah, entendi. Não, é subir uma escada, é subir um cume, é subir um Everest. Somos nós que temos que ir até esses autores, não o contrário. Não o comodismo do neoliberalismo, do consumismo fácil. Né? Então, Camus desloca o nosso eixo identitário daquilo que nós achamos que sabemos sobre nós com a erupção vulcânica da epidemia. E aí, obviamente que vocês que são perspicazes, aí eu tiro aqui, ó, mais uma vez eu deixo para vocês, ó, deixei o link aqui de inscrição para o curso sobre a peste do nosso querido Albert Camus, né? Tá aqui esse curso, ó. E eu tô aqui, ó, atrás, peraí, gente, eu vou vendo aqui, ó, e acho, na verdade, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Gente, nesse momento aqui, como eu disse, está faltando só uma vaguinha, tá bom? Só uma vaguinha. Quem quiser, pode se inscrever. Tá aí. Então tá bom. Mas quem já for perspicaz, quem já estiver acompanhando essa aula e já, né, tiver ligado aí, sabe que agora o deslocamento desse narrador que fala diante do caixão da esposa e conhece mais da agrura da culpa, do Gólgota da culpa, do calvário da culpa, da paixão da culpa. A metamorfose que lança luz porque é normalizado. O Gregor era explorado o tempo inteiro. Ele só não via assim, porque parecia normal. Mas se ele tivesse ficado doente, isso ia ser mostrado. Mas aí é passível de ser reconhecido. Porque nós podemos ficar doentes. Agora, sermos transformados e transformadas em insetos,
Algumas ideologias extremistas, odientas, criminosas, como a ideologia nazista, algumas ideologias odientas, criminosas, fizeram isso com seres humanos. Vocês percebem? E isso dá uma característica aí visionária para muito da obra do Kafka no contexto do entreguerras, ou no caso da Metamorfose escrita, novela escrita no meio da Primeira Guerra Mundial, né? Mas do contexto em que veio à tona. Mas é importante dizer que ele desloca o eixo de centralidade dessa personagem em relação à normalidade, nos mostra a normalidade com a luz da alteridade, do fantástico. Assim como o Camus, com a crise aberta na cidade de Oran, com a epidemia transmitida pelos ratos. E o Saramago? O elemento é o mesmo, a lógica é a mesma. O Saramago lança a mão da cegueira branca, tá? Acabaram as vagas? Você tá brincando? Deixa eu ver aqui. Peraí, acho que foi a Kari. Deixa eu ver, gente. Acabaram mesmo? Não, peraí, gente. Deixa eu ver se acabaram as vagas aqui. Eu vou. Acabaram. Obrigado, gente. Ó, acabaram as vagas. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, gente, então, ó, e-mail do Vassoler. Tá vendo, gente? É isso aí. É, gente, mas eu aviso, né? Depois o pessoal. Ó, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ó, vamos combinar uma coisa aqui. Eu tô colocando meu e-mail aqui, ó, e-mail do Vassoler. Pronto. Quem quiser se inscrever, quem quiser ter acesso às gravações das aulas do curso sobre o romance A Peste, do Albert Camus. Ellen, querida, não precisa, querida, ó. Olha só, querida, pode se inscrever, ó. Manda, por favor, querida Ellen. A Ellen aqui, ó, a Karen também, ó, que está falando que acabaram as vagas. Ellen e Karen, vocês podem mandar um e-mail aqui para o Vassoler, within_endevir@yahoo.com.br é meu e-mail. Tá aqui na tela, dá um print aí na tela. Não sei se vocês estão vendo no celular ou na TV, aí vocês anotem aí no celular. Mandem um e-mail. Olha, o pessoal do Instagram tá perguntando onde está o link. Ó, eu deixei o link na minha bio do Instagram, tá? Mas venham falar comigo, manda um direct, manda uma mensagem no direct aqui do Instagram. Tá? Eu quero dizer a vocês que as vagas estão acabando rapidamente porque vocês são pessoas que muito generosas e que confiam no meu trabalho, que vêm me acompanhando. Eu quero agradecer muito a vocês por isso. Acabaram as vagas mesmo, tá? Mas acabaram as vagas para a turma do Zoom. Que quem quiser ter acesso às gravações das aulas é só mandar o e-mail para o Vassoler. Tá aqui, ó. Tô deixando o e-mail aqui na tela do YouTube, tá bom? Então aí vocês conseguem ter acesso às gravações. Tem que se inscrever, claro, se inscreve junto a mim, e aí pode ter acesso às gravações. Então, quem está entendendo a lógica dessa aula, sabe que o Saramago faz o quê? A mesma coisa que o Kafka fez. Ô, Vassoler, você está dizendo que o Saramago, que é muito original, foi kafkiano? Nessa utilização do fantástico com um propósito hiperrealista para escatologizar, para perceber o real na sua fratura? Totalmente. Vamos pegar a coisa do Saramago? Dois exemplos. As pessoas deixam de morrer, as intermitências da morte. E as pessoas são acometidas por uma cegueira branca, o ensaio sobre a cegueira. E aí, quais seriam os desdobramentos para a sociedade e para os comportamentos humanos se isso acontecesse? Quem leu o romance belíssimo, obra-prima do José Saramago? Aliás, nesse ano de 2022, nós estamos justamente no centenário de nascimento do José Saramago. Eu vou pedir para minha querida amiga Maria Lúcia, que está assistindo a essa aula, que, ô Maria Lúcia, se você puder, querida, colocar aqui no chat o link para onde o pessoal pode comprar aquela agenda linda do Saramago que você comprou. Não sei se nem é possível comprar pela internet, mas se for, Maria Lúcia, se você achar, querida, coloca aqui no chat, tá? E eu faísco aqui na tela para o pessoal. Maria Lúcia, querida amiga que mora aqui em Portugal, como eu estou morando em Portugal, Maria Lúcia já há muitos e muitos anos. Eu estou morando aqui há pouco mais de um ano. Eu encontrei a Maria Lúcia faz umas 2 semanas. Faz 2 semanas. E aí a Maria Lúcia me mostrou uma agenda linda do Saramago, comemorativa desse centenário de nascimento do Saramago,
com vários dizeres ao longo dos dias, fotos do Saramago, mas que homenagem! O Saramago, grande José Saramago, só para mim só não é mais importante para as letras daqui de Portugal do que o Fernando Pessoa. Para mim, eu sou realmente vidrado na literatura de José Saramago e comungo de suas posições políticas, né? Grande e progressista José Saramago. Muito bem. E aí o Saramago lança a mão ali no ensaio sobre a cegueira, da cegueira branca e nas intermitências da morte, da impossibilidade de alguém morrer, de as pessoas morrerem. Como é que o mundo, como é que a sociedade lidaria com isso? O descalabro, né? A obsolescência das instituições, dos valores. Mas tem uma cena do ensaio sobre a cegueira, e eu tô aqui com essa cena, tanto do romance quanto do filme do Fernando Meirelles, Blindness, o ensaio sobre a cegueira, de que eu gosto muito também, viu? Eu estava em Nazaré com a minha irmã. Nazaré é uma linda cidade balneária aqui de Portugal. Tirei fotos, mostrei aí no meu canal. Agora meu canal do YouTube, ele tá com banner, uma foto de banner, comigo como se fosse ali o pensador do Rodin, dando, vamos dizer assim, dando a minha pose ali de pensador, né? Espero ter convencido o pessoal dessa aí, né, gente? E aí eu tô meio pose de pensador e tô com o Mar de Nazaré, onde se formam algumas das maiores ondas do mundo, né? E altíssimas. E aí o que que acontece? Vejam vocês. Aí o que que acontece? Eu estava andando lá perto da Praia do Norte, em Nazaré, e passou uma moça. Eu jurei para minha irmã na hora: Lari, é a Alice Braga. Aí a Larissa olhou para mim e falou: será? Quem é a Alice Braga? Salvo engano, é a sobrinha da nossa querida Sônia Braga. E a Alice Braga é a atriz talentosíssima que fez um papel fundamental ali no filme Blindness, o ensaio sobre a cegueira do Fernando Meirelles, com base no romance do Saramago, romance homônimo do Saramago. E tem uma cena em que eles estão ali, porque aqueles que são acometidos pela cegueira branca são postos em quarentena, para que a cegueira branca não se dissemine. Quer dizer, olha como a alteridade, historicamente, ou aquilo que é tido como o diferente, é sempre deslocado, né? Como a humanidade tem dificuldade em lidar com o diferente como simplesmente diferente? Como a humanidade tétrica tende a lidar com o diferente como se fosse desigual? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar como muitas vezes os nossos usos e costumes têm dificuldade em aceitar que uma pessoa tem hábitos diversos, que ela pode não gostar e não gosta mesmo de corroborar as ações rotineiras, tidas como balizadas e normais, que as pessoas trazem à tona? Pois é. Aí eles são isolados numa instituição ali, né? E a Alice Braga, ela acaba se tornando namorada nesse filme do Danny Glover, aquele ator estadunidense formidável, que teve, aliás, muito progressista também, que esteve no Brasil uma série de vezes para aquele Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Grande Danny Glover, um abraço para o nosso querido Danny Glover, grande ator e ativista social, formidável. Aliás, né, acabou, né? Quem sabe aí se não tem mais o Fórum Social Mundial de Porto Alegre, né? Faz muitos anos que não há, né? Que pena. Era um marco contra o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, né? Aliás, Davos Platz, na Suíça, já foi muito melhor, né? Porque sediou o Sanatório Berghof, dentro do qual se passaram as histórias de A Montanha Mágica de Thomas Mann, um dos maiores livros que eu já li nesses meus 40 anos. Grande Thomas Mann. E aí, gente, o que que acontece? Acontece que eles estão ali, Alice Braga e o Danny Glover, né, se tornaram namorados, e no meio da crise, um não vê o outro, eles estão acometidos pela cegueira, é curioso, né? Muito talento, que eles começam a olhar para o vazio, e no romance do Saramago isso é descrito com maestria. E aí chega uma hora que um quer saber do outro. Ué, quer saber o nome, quer saber de onde vem, não sabia nem o nome. Olha que coisa, né? A perda da visão impessoalizou as pessoas.
Vocês já repararam que como a visão é importante para a gente delimitar feições, rosto, pertencimento, fronteira do corpo e tudo mais? Já repararam nisso? Pois então. Aí uma hora ela pergunta para ele, mas eu te amo e eu quero saber o seu nome. E sabe o que ele diz? Eu nunca vou esquecer disso. Olha, gente, quem acompanha aqui o meu trabalho sabe que eu exercito a minha memória. Que, assim, pelo amor de Deus, gente, eu sou uma pessoa humilde, tranquila, sossegada, mas a minha memória é boa. Eu tenho boa memória. E eu me lembro dos dias e das. Às vezes eu me lembro até da hora. Eu me lembro do que eu estava do que eu estava vestindo quando eu estava lendo certo livro. Aliás, nos meus livros, lá na biblioteca de casa, tá longe de mim, meus queridos livros, eu marco o local onde eu comprei, a cidade onde eu comprei, a hora onde eu comprei, o dia e tal. Tamanho apreço pelos nossos queridos livros, né? E eu estava assistindo a esse filme pela primeira vez no ano, vejam vocês, vou dizer aqui para vocês, de 2009, né? Mais especificamente em abril de 2009, salvo engano, um sábado à noite. Tava vendo esse filme e de repente a Alice Braga muito terna, a personagem da Alice Braga muito terna, vira pro Danny Glover e fala: "Eu te amo, eu quero saber como é seu nome, quem é você?" Ele vira para ela e diz uma das coisas mais impactantes que eu já vi numa obra de literatura. E olha, gente, e olha que dedico a minha vida à leitura e à escrita. O Danny Glover dá um suspiro, né? Fica em silêncio um tempo e fala assim: "Eu não vou dizer meu nome. Você já conhece em mim e eu já conheço em você aquilo que não tem nome. Eu nunca vou esquecer disso. E isso somos nós. Eu já conheço em você. Eu não vou dizer meu nome. Eu já conheço em você, em mim, aquilo que não tem nome. E isso somos nós." Sabe quando? Ó, sabe quando? Muito obrigado pelo saleiro. Sabe quando o camarada que usa o lencinho de seda para limpar a boca vai se conhecer nesse sentido? Não vai. Vai se escamotear, vai se esconder de si. Aliás, o que é boa parte, né, das vidas que postiças que muitas e muitos vivem, tragicamente, tristemente, se não isso, um escamotear-se, um esconder-se de si mesmo. Perceberam, gente? Então, o que que nós temos aqui? O que que nós temos? Nós temos que o fantástico, em Saramago, em Kafka, em Camus e em Dostoiévski, pode ser uma liga. Eu estou costurando essas narrativas para mostrar a vocês que, paradoxalmente e curiosamente, olha lá, olha lá, olha lá, a nossa querida Maristela Rocha Vivas, que é minha aluna desde o início desses cursos no Zoom, com o seu também querido filho Bruno Rocha Vivas, manda um super sticker, apoia esse canal, apoia meus cursos, e eu mando um encarecido e muito agradecido abraço à nossa querida Maristela e ao seu filho Bruno. Um grande abraço à Maristela e muito obrigado, viu, querida, pelo apoio de todas e todos vocês, especialmente da nossa querida Maristela. Gente, se eu não me engano, a Maristela pode até comentar aqui. Eu acho que a Maristela não perdeu um curso que eu fiz, ela e o Bruno. Talvez não tenham feito um ou dois cursos, mas a maioria eles fizeram. Muito obrigado, viu, Maristela? Obrigado, querida. Então, esse fantástico é um alinhavamento que, paradoxalmente, na ficção, pelo deslocado, pela alteridade, nos mostra a identidade dessa sociedade, na sua sordidez, na sua coerção, no seu autoritarismo, desconstruindo o normal e natural, mostrando quão patológico ele é, quão brutal, opressor, alienante, enregelante. Perceberam, gente? E querem tirar do ensino médio a importância da história, da literatura, das humanidades. Não é à toa. E eu dedico essa aula
Antônio Cândido de Melo e Souza, fundador do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da nossa querida e importantíssima Universidade de São Paulo. Olha, se não fosse o professor Antônio Cândido, que fundou o departamento, eu não teria feito meu mestrado, eu não teria feito meu doutorado, porque foi lá, junto ao Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da Faculdade de Letras da USP, que eu estudei. Se vocês gostam dos meus cursos, das minhas aulas, agradeçam a mestres como o professor Antônio Cândido, que escreveu no ano de 1988, salvo engano, ano da Constituição atual do Brasil, que está sendo destruída, que vem sendo destruída depois do golpe de Estado que houve, o último que houve no Brasil em 2016, vem sendo dilapidada, destruída pelo neoliberalismo, né, pelas barbáries que estão acontecendo no nosso país. Nosso querido professor Antônio Cândido escreveu um ensaio chamado O Direito à Literatura. E nesse ensaio, o professor Antônio Cândido dizia: olha, na cesta básica é preciso haver um saco de arroz, um saco de feijão e o romance Crime e Castigo de Dostoiévski. E eu acrescentaria Adócio de Dostoiévski, Metamorfose de Kafka, A Peste de Camus e o ensaio sobre a cegueira de Saramago. Por quê? Não é à toa que eu tenho uma querida amiga e aluna, a Lilian, que é psicanalista, que chegou para mim e me disse essa semana: Vassoler, eu uso nas minhas sessões com os meus analisandos e analisandas literatura. É pela literatura, com a literatura, através da literatura, que eles reconhecem a si próprios, não no sentido autocentrado, como eu disse a vocês, mas expandindo a nuvem de si, a órbita de si, com a experiência de alteridade. Então, é um direito humano a literatura. E é um paradoxo que a ficção nos revele mais sobre a realidade. Então, quando vocês virem aquela pessoa que pergunta para que literatura? Qual o sentido da literatura? Primeiro que a literatura não precisa advogar sentido algum. Qual o sentido de morrer? Por que ler a vida pelo sentido da utilidade, que é o sentido do capitalismo, desse utilitarismo tosco? Perceberam? Quantas ações humanas, observar os pássaros, são desprovidas do sentido mesmo da utilidade? O belo, qual o sentido do belo? Vocês perceberam? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Grande Antônio Cândido. Olha lá, olha lá, olha lá. A nossa querida Jerusa manda aqui um super sticker, apoia esse canal, é muito bem-vinda a esse canal. Apoie esse canal. Eu agradeço muito a nossa querida Jerúsia e agradeço muito esse apoio dado a esse escritor, professor e youtuber. Valeu, gente! Agora, gente, vamos dando aqui um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações. É o seguinte, vocês podem ajudar esse canal fazendo como a Jerusa, um super sticker, mandando um super chat com a pergunta paga ou tornando-se membros. Aqui embaixo do chat tem um retângulozinho com cifrão. Se vocês clicarem nesse retângulozinho, vão se abrir 3 abas. Uma aba do super sticker, que é uma saudação paga, uma aba do super chat, que é uma pergunta paga, e a aba do tornar-se membro. Tá bom? Vamos lá, gente. Deixa eu pegar. Vamos mandando as perguntas de vocês aí, o pessoal. Vamos mandando as perguntas aí. Deixa eu ver as perguntas de vocês. O Anatoly, nossa, o Anatoly é gente finíssima, né? Anatoly, grande advogado trabalhista e previdenciário do formidável estado do Ceará, no Nordeste brasileiro. Quanto o Brasil deve. O Brasil tem uma dívida histórica com o Nordeste por ter derrotado pelos votos da formidável população do querido Nordeste brasileiro, ter sido voto progressista ao longo de eleições aí, que o neoliberalismo já teria dilapidado o Brasil muito antes. Grande Anatoly, que defende a causa dos trabalhadores e trabalhadoras
a partir do seu estado no Ceará, que já esteve aqui no meu canal do YouTube. O Anatoly já esteve sua esposa, a também querida e grande psicóloga, professora e escritora Maria Camila Moura, né? O Anatoly e a Maria Camila são queridos amigos, estiveram já aqui no meu canal do YouTube, ambos. O Anatoly conversou comigo aí sobre a questão da consolidação das leis do trabalho. Vamos ver a pergunta que o nosso querido Anatoly traz aqui. Flávio, o Modesto Caroni, grande professor Modesto Caroni, um dos maiores estudiosos, se não o maior estudioso de Kafka do nosso querido Brasil, e tradutor exímio da obra do Kafka para o português, né, falecido em 2019, infelizmente, grande professor Modesto Caroni, professor, tradutor e escritor também. Comenta que alguns defendem que o processo de Kafka seria uma metáfora absoluta. Como você vê essa dimensão do fantástico e o processo? Então, Anatoly, eu precisaria de alguns elementos mais se você quiser complementar a pergunta para falar um pouquinho mais dessa dimensão de metáfora absoluta, porque assim, eu gosto dessa dimensão, Anatoly, de que uma metáfora ela pode escorregar para vários lados, e quando a gente quer, digamos, unilateralizar uma imagem literária, a gente perde sua polissemia, sua multiplicidade de sentido. Eu gosto dessa ideia. Aliás, o nosso querido Oscar Wilde costumava dizer o seguinte: quando os críticos discordam entre si, o artista concorda consigo mesmo, ou seja, que as múltiplas leituras enriquecem e dão sobrevida a uma obra, quanto mais exime ela for em ter abertura para essa multiplicidade. Agora, eu acho muito interessante também situar o processo no seu contexto histórico e perceber que aquela arbitrariedade era proto-Gestapo do Geheime Staatspolizei, a polícia secreta nazista, sem falar no NKVD stalinista, né? Sem falar nas ditaduras que viriam patrocinadas pela suposta maior democracia do mundo na América Latina, né? Então nós temos ali um ambiente porque é curioso, né, gente? No mundo anglo-saxão, e olhe lá, se formaram condições históricas propícias àquilo que se chama due process of law, que o Anatoly conhece muito bem, o devido processo legal. Só que é curioso que lá na Inglaterra, né, aqui na Inglaterra, para cima aqui da Península Ibérica, né, na ilha do Reino Unido, você tem o devido processo legal, mas e na Índia, que era colônia da Inglaterra? Tinha? Os ingleses forneciam o devido processo legal? Peguem os discursos de Winston Churchill, amplamente reacionário. Não é porque ele lutou contra o nazismo, né? Mas poderia ter feito muito mais, evitado muito antes, que ele não falou as maiores atrocidades e barbaridades contra os povos colonizados pela Inglaterra. Então é interessante pensar o processo também no enraizamento de sua época, percebendo ali o fermento, né? O Kafka estava lidando. Gente, ali você tinha um fermento antissemita, odioso, bebendo ali nas crises lancinantes que chegariam em 29 com força total. O Kafka não veria, né? O Kafka morreu em 1924. Ele não veria, digamos, a crise de 29, mas o processo é uma obra cuja atualidade só vai ser sustada a hora que nós construirmos sociedades democráticas. Sem sociedades democráticas, infelizmente, a atualidade do processo está aí. O que é o Brasil? Com a excepcionalidade, a truculência das forças estatais, né? A dimensão. O que é uma dimensão de forjar flagrante, exorbitar as ações das forças estatais com relação aos direitos humanos? A gente tem uma realidade kafkiana. O Brasil, na verdade, deveria falar para o Kafka como é que a banda toca. Vocês percebem, não? Muito obrigado. Vamos lá, vamos ver se o Anatoly comenta mais. Olha lá, olha lá, olha lá. Peraí, gente. Olha lá, o nosso querido mestre Marvolo manda aqui um superchat, que é uma colocação paga, e eu agradeço ao nosso querido mestre Marvolo, tá bom? O mestre Marvolo está falando assim: obrigado, mestre Marvolo. Acabei de assistir a seu vídeo sobre a psicologia de massas do fascismo, tá? É uma aula que eu dei, eu acho que foi talvez a terceira aula do meu canal, gente. É um dos vídeos mais vistos aqui do meu canal. Infelizmente, né, gente? Porque o fascismo ele tá aí, não é isso? Precisamos derrotá-lo nas eleições.
na eleição presidencial agora desse ano. Pelo amor de Deus, estamos com medo. Todas as pessoas estão com medo. Que história é essa de exorbitação? Vai ter eleição? Vai ter eleição com lisura? Que história é essa de militar no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral? Que história é essa? O que vai acontecer? Vocês estão percebendo, gente? Né? Então, e como podemos perceber? Frustração, máquina de fazer vilões, né? É uma questão tétrica, porque não é à toa que o Bertolt Brecht chegou a dizer que a cadela do fascismo está sempre no cio, que ela sempre pode dar uma ninhada. Que triste humanidade, né? Olha aqui o nosso querido Bruno. O Bruno, que também está no curso sobre o romance A Peste. Valeu, Bruno. Bem-vindo, meu amigo. Bruno, lá do Rio de Janeiro. Professor, o fantástico se relaciona com o absurdo? Bruno, aí nós temos que fazer uma. Obrigado pela pergunta. Nós temos que fazer aqui digamos assim, uma diferenciação. O absurdo da desigualdade social, da falta de acesso à água encanada, à saúde, à educação, a um salário condigno, que é a realidade da maior parte da população brasileira, ele não é um absurdo existencial. Ele também é, mas ele é um absurdo produzido historicamente e não precisaria ser assim. Vários países do mundo, quer dizer, infelizmente não são vários, mas alguns países do mundo mostraram que podem organizar sociedades com democracia, com dignidade, com direitos sociais, com proteção social. Então, se o fantástico do Gregor, lá na Metamorfose, e do Camus, por exemplo, falava-se antes da pandemia em privatização do SUS. Quem defender a privatização do Sistema Único de Saúde, o maior sistema de saúde pública do mundo, bom, se não fosse o SUS, nós tivemos 640 mil mortes. Bom, aí tem que discutir também as políticas públicas de todos os âmbitos para ver quem coibiu a pandemia, mas não fosse o SUS, eu não quero nem imaginar o que teria acontecido no Brasil. Não queiramos nem imaginar. Esse é o absurdo historicamente doloso. Não precisaria ser assim. Agora, o absurdo que também envolve o absurdo de desigualdade social, de disputa de poder na dócil, mas a dimensão do absurdo moral, de perceber a finitude, de perceber se uma ação levou à obsolescência de outra pessoa, à morte de outra pessoa, a dor, a culpa. Aí esse fantástico, essa situação esgarçada, limítrofe, pôde sim levar às últimas consequências tal aspecto. Tá, Bruno? Então, como eu falei aqui, é uma maneira de abrir um flanco, abrir uma luz para esclarecer, para trazer à tona questões com as quais a gente geralmente não quer lidar. Aliás, gente, o ser humano, uma das características, uma das muitas definições do humano é um ser que joga poeira embaixo do tapete enquanto pode. E a hora que começa a inalar essa poeira, porque não deu mais e pisou no tapete e a coisa foi, nossa senhora. Aí não sabe, tá paralisado. A pessoa fica paralisada. Perceberam ou não? Vamos lá, vamos fazendo mais perguntas aí. Tem mais perguntas, gente? Olha a Ellen falando que o Nordeste. Vamos falando de que cidade vocês vêm. A Ellen do Nordeste. Vamos mandando aí a cidade de vocês, gente, para eu faiscar aqui na tela. Vamos lá, professor, aula fantástica, Maria Nilza. Obrigada, Maria Nilza. A Aparecida gostando da aula. Obrigado. A Valéria falando assim. A literatura é um pilar de sanidade para mim e gosto especialmente dessa literatura pesada. Aqui, ó, a Renata Cartacho, obrigada demais, obrigado, vamos lá. Cadê a cidade de vocês, gente? Olha lá, cadê a cidade? Deixa eu ver aqui. O Anatoly complementou. Carone afirma no pós-fácil sobre o processo que uns intérpretes dizem que Kafka não pretendeu construir uma narrativa do real, mas inteiramente alegórica. O próprio Carone discorda, mas achei interessante essa dimensão. O Anatoly, aí é que tá, né? É interessante essa dimensão de que uma metáfora ela pode não se vincular a nada, mas o que não é relativo? Vamos pensar uma coisa, eu sempre dou esse exemplo. O meu nome, o seu nome, o nome de todas e todos aqui, não é meu. Eu não posso falar eu me chamo Flávio Ricardo. O Anatoly não pode falar eu me chamo Anatoly.
Não pode. Por que que não pode falar? Porque nós fomos chamados para depois nos chamarmos, né? Então a metáfora, ela está no mundo. É claro, aí, Anatoly, eu vou indicar para você e para todas e todos aqui a teoria estética do grande Theodor Adorno. Por quê? Porque eu vou dizer que a abertura metafórica ela é tanto maior quanto mais as feridas históricas, sociais, existenciais que a obra comporta, tanto quanto mais essas feridas estiverem ainda abertas, purulentas. Porque imagina, vamos imaginar aqui que, nossa, isso seria um sonho para a humanidade. Imaginemos que não houvesse mais estados policiais e arbitrários como em O Processo. Nós não leríamos O Processo como a pré-história ou como algo ultrapassado? Leríamos. E aí essa metáfora perderia força. Mas, infelizmente, quem manda no Brasil não gosta de democracia. Porque democracia implica que a população quer mais direito, quer civilização, quer direitos sociais, e quem manda no Brasil não quer deixar. Dentro do Brasil, a elite que manda e os seus sócios majoritários do imperialismo não querem deixar de ter democracia social no Brasil. Então, o Estado policial ele fica sendo reeditado. E aí o processo é uma obra aberta. Infelizmente, eu gostaria que o processo do Kafka fosse uma obra fechada. Olha, já superamos isso, mas não superamos. Então é interessante ver que o Adorno, na teoria estética, fala da abertura da obra, incorporando feridas históricas que não podem ser fechadas ficcionalmente. Elas precisam ser fechadas histórica e concretamente. Tá bom? Cadê a cidade de vocês aqui, gente? Vamos lá, deixa eu pegar a cidade de você. Olha, Tamires, Santa Bárbara do Oeste. O Lucas, de Londrina. Olha o Lucas de Londrina. A Ellen de Maceió. Vamos lá, cadê? Deixa eu ver aqui. Vamos colocando a cidade de vocês. A Rita do Rio de Janeiro. O Bruno do Rio de Janeiro. Aí, gente. Quem mais? Cadê a cidade de vocês aqui, gente? Cadê as cidades? Deixa eu ver aqui, ó. O Rafael tá falando aqui de Ilhabela, tá perguntando quando é que eu vou para a Rússia. Logo, prometo para vocês, estou me planejando. Gente, mas agora com esse prenúncio de guerra, pelo amor de Deus, né? A Maria de Fátima, Itabuna, a Lubiana, Fortaleza, a Karen, aqui, ó, a Maria Patrício, do Ceará, a Karen de Piranguinho, sul de Minas Gerais, a Maristela do Rio de Janeiro, a Giana de Maceió, a Antônia de Crato, do Ceará. Gente, é o Brasil inteiro. É o Brasil inteiro. Olha lá, Denise também do Rio de Janeiro. É o Brasil inteiro aqui, gente. Vocês estão vendo aqui. Só o YouTube. Quando é que a gente poderia, pessoal, ter uma sala de aula como essa? Porque eu dou aula desde 2009 em sala de aula. Mas você vai dar aula ali para o grupo de pessoa que está na tua cidade. É uma revolução isso aí, gente. Ó, o Bruno está perguntando quando que vai ser minha próxima viagem. Bruno, agora que acabaram as inscrições para esse curso sobre a peste, e deixa eu dar um recado para vocês de novo, hein? Deixa eu pegar dar um recado aqui para você. Ou não, é aqui, né, gente? Cadê? Aí, ó. Deixa eu colocar meu e-mail do Vassoler de novo, porque acabaram. Deixa eu ver se acabaram. Acabaram mesmo, gente, as inscrições? É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Eu tinha visto lá, acabou. Vou dar um refresh button aqui. Não, gente, aí, ó. Peraí, gente, parece que tem aqui, ó. Ó, para quem quiser, vou colocar aqui de novo, hein? Parece que, porque às vezes a pessoa tenta se inscrever, tenta fazer um Pix, sobrou uma vaga. Pessoal, ó, tem vaga ali, tem uma vaguinha, hein? Quem quiser se inscrever, que estiver assistindo a essa aula agora, clica aqui. A primeira pessoa vai ser um leilão aí, porque, ó, parece que sobrou uma vaga. Vou entrar aqui agora, hein? Parece que sobrou uma vaga. Quem quiser se inscrever, que tá aí, o link tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu ver, gente, como é que tá aqui. Olha lá. Exato. Olha aí, gente. Exato. Olha aí, ó. Olha lá. Tem uma vaguinha, gente. Sobrou uma vaga. Agora eu tô falando que sobrou uma vaga. Quem quiser clicar nesse link aqui, consegue se inscrever ainda pela plataforma Simpla, tá? Quem não conseguiu se inscrever, manda mensagem para mim aqui na rede social e tudo mais, e vocês vão conseguir se inscrever aí, tá bom? Aproveite, só tem uma vaguinha, sobrou uma vaguinha. Teve uma hora, às vezes a pessoa tenta fazer um Pix, não consegue pela Simpla, tenta se inscrever com boleto bancário ou cartão, gente, tá bom? A Simpla dá todas essas opções. Tá aí, gente. Quem quiser se inscrever, tá aí. Tá bom, gente? Então é isso aí. Olha aí, a Maria Lúcia tá no curso. A Giana tá no curso. O Anatoly, querido, tá no curso também. O pessoal tá aí. Tá bom, gente? Então é isso.
Muito obrigado a todas e a todos vocês pela audiência. Nos veremos na próxima semana com mais uma aula ao vivo aqui do meu canal do YouTube, tá bom? Vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no meu canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações. Tá bom, gente? Um grande abraço a todas e a todos vocês. Tudo de bom. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pelo reconhecimento. Olha lá, a Maristela também está inscrita, hein? Falou aqui e tá mesmo, uma das primeiras pessoas. Valeu, gente. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço, gente, com a minha chapca russa. Valeu, pessoal. Um grande abraço para vocês. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Valeu, valeu, valeu.